então começar propriamente aí a nossa aula de hoje, né? A nossa aula introdutória, com um novo tema, Vivendo para a Glória de Deus, uma orientações e diretrizes para a vida, baseado no livro de Provérbios. Aula 1, Vivendo para a Glória de Deus, a introdução aí ao livro de Provérbios. Eu convido você então a abrir a palavra do Senhor lá em Provérbios. Nós vamos ler aí os primeiros versos. Provérbios, capítulo 1. Nós leremos aí do verso 1 até o verso de número 7. Vamos ler todos juntos, mais uma vez, como fizemos já na reunião de oração. Provérbios de Salomão, capítulo 1, verso 1 ao 7. Diz assim, pois, a palavra do nosso Deus, todos. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Amém. Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor nosso Deus, nós bendizemos o Teu santo nome e pedimos para que o Senhor nos dirija na sequência que estamos iniciando hoje, sobre esses estudos relacionados à Tua palavra, na sessão que trata das questões da sabedoria, para que possamos aplicar em nossa vida conforme a ação do Teu Santo Espírito e assim, ó Deus, ver em nós sendo aplicados os propósitos que acabamos de ler, para que, sob temor, debaixo de um temor ao Senhor, nós possamos saber como viver nesse mundo mau, nesse mundo tão difícil que estamos vivendo. Sabemos que a Tua palavra, Deus, ela não envelhece, ela é viva, mas não envelhece, é a mesma sempre, porque veio do Senhor. E como lemos hoje na reunião de oração, a Tua sabedoria, a Tua grandeza é inescrutável, é insondável, os Teus caminhos são majestosos. Ninguém, ó Deus, tem a capacidade de lhe ser conselheiro, mas o Senhor, na Tua grandeza e soberania e na revelação da Tua palavra, é quem pode, de fato, ó Deus, trazer luz e entendimento a todos nós. Que assim, ó Deus, a Tua palavra possa de fato ser luz em nossa vida e que as orientações e diretrizes da Tua palavra possa realmente moldar o nosso coração em obediência ao Senhor e debaixo da ação do Teu Santo Espírito possamos agir de conformidade com ela para o nosso próprio bem, ó Deus, e para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. É o que oramos em Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos? Então vamos lá. Como introdução, né? Vamos começar do começo. Então a palavra provérbios no hebraico, né? Masal, ela traz a ideia de um conhecimento superior. Muitas vezes o termo provérbio, né? Que para nós no português vem do latim, proverbium, ou vem antes do verbo, ou antes da palavra, seria algo superior à palavra, acaba não trazendo o real sentido daquilo que o termo é biblicamente falando. Então,
O termo hebraico aí, ele traz a ideia de um conhecimento superior, que gera domínio, que gera governo, que te dá mecanismos para dominar a vida, para saber passar pelas situações da vida. Então, o propósito é justamente ensinar você a suportar a vida, a suportar as necessidades, as dificuldades, os problemas, as circunstâncias. Ou seja, é te dar esse poder de dominar. Porque viver não é fácil, né? Você já sabe disso. Né? Eu me lembro das crianças, em especial a Heloísa, né? Ainda pequenininha, um dia lá, meio que chorosa. E aí nós chegamos para ela, mas o que foi, Lolo? O que está acontecendo? Ela falou assim, a vida não é fácil. Eu devia ter uns 4 aninhos, 4, 5 aninhos, né, Clara? A vida não é fácil. Eu falei, que bom que você aprendeu isso cedo. Porque de fato não é. Né? São circunstâncias, irmãos. E mesmo quando você tenta fazer as coisas certas, a grande maioria não faz, o sistema te engole. Né? As pessoas, os homens maus acabam aparentemente prevalecendo nesse mundo tenebroso. Então não é fácil. Então o livro de Provérbios, ou a palavra Provérbios, é a ideia de que te dá instruções para que você saiba dominar essas circunstâncias. Para que você saiba lidar com elas. E naquilo que é responsabilidade sua, você saiba até fugir delas. Porque tem muitas situações na nossa vida, irmãos, que nós mesmos criamos. Nós mesmos que arquitetamos. Né? E acontece o resultado natural daquela nossa postura, fala, e por que comigo? Mas você que fez, né? Você que plantou. Então, o Provérbios ele vai te dar esse conhecimento, esse domínio, esse poder de entender como que funcionam as coisas, fugir daquilo que pode ser deixado de lado, assumir posturas intencionais, né? E que mesmo que aparentemente sejam óbvias, a gente negligencia. E eu digo isso a partir de mim. Muitos princípios estão ali, claro, a gente lê e fala, é isso aqui mesmo. Só que aí você para e olha para a pessoa, mas você está pondo isso em prática? Não, não está. Então não adiantou nada. Mas por isso que a palavra, o meditar na palavra, nesse ruminar da palavra, mastigar e voltar aquilo, é essencial para a gente aprender a viver. Eu não sei se você já teve experiência, não sei quanto tempo você tem de vida cristã, mas em determinado momento você vai para um texto bíblico, você vai para um ensinamento, você busca aquilo, você estuda, aquilo te faz entender determinadas áreas da vida, passa-se um tempo, você volta para aquele texto ou para aquela situação, aquele contexto ali bíblico e de repente te chama a atenção para mais uma verdade que no primeiro momento você não tinha percebido. Por isso que a palavra ela é viva, ela é constante, ela nos alimenta constantemente. E o livro de Provérbios é isso, né? Alguém já expressou essa ideia dos capítulos justamente para serem lidos e relidos, né? De maneira que a palavra de sabedoria de Provérbios possa estar sendo aplicada no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, constantemente. Porque é através desses preceitos que nós teremos o conhecimento, o domínio, o governo, o poder para entender as questões da vida e naquilo que cabe a nós, porque nem tudo cabe a nós, né? O próprio Provérbios vai dizer isso, o coração do homem faz plano, mas a resposta vem sempre do Senhor. Mas naquilo que cabe a nós é possível aplicar para viver para a glória de Deus. Então, segundo o próprio livro de Provérbios, né, que é dito de sabedoria, visa conceder, então, algumas dessas questões que eu quero chamar a sua atenção para você aqui na leitura que nós fizemos. Então, o livro de Provérbios começa assim, é o Provérbios, ou ditos de sabedoria, uma maneira bem simplista para traduzir Provérbios. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel,
E aí ele diz que esses provérbios têm como objetivo aí conceder, primeiro, para aprender o quê? Sabedoria e ensino. É para você aprender a sabedoria e aprender o ensino. Aprender como enxergar as coisas de uma maneira mais profunda, sábia, e aprender o ensino, aprender como decodificar as coisas. O objetivo de Provérbios é isso, aprender a viver nesse mundo. Eu não preciso ter todas as experiências ruins da vida para aprender o que é bom, né? Salomão já viveu todas elas por nós. É assim que ele vai dizer em Eclesiastes. Eu fiz de tudo, estudei de tudo, aprendi de tudo, fiz um monte de coisa errada, fiz um monte de coisa certa, entendi que tudo é vaidade e tal. Então, ele já fez isso por nós, né? Então, facilita o nosso caminho. E o livro de Provérbios foi escrito com esse objetivo, para facilitar você a compreender, a aprender a sabedoria, o ensino. Que mais? Para entender as palavras de inteligência. Porque tem palavras estultas e palavras inteligentes. Eu preciso entender isso. A minha mente precisa ser treinada, eu preciso ser treinado para compreender isso. Né? Isso serve para uma questão acadêmica. Você chega lá, a primeira aula de filosofia na faculdade, o professor fala lá, parece que ele está falando marciano. Nem grego não é marciano. Você vai ter que aprender como buscar o conhecimento. Vai ler, reler, vai desenhar, vai escrever, vai fazer o que tiver que... Mas você vai ter que aprender como entender aquela palavra de conhecimento. Esse é o objetivo de Provérbio. Te treinar para que você fique bom em ver as situações e já decodificar o que aquela situação é. Se é uma situação que vai te trazer benefício ou se você tem que fugir dela. Tudo bem? Então, olha lá, para entender as palavras de inteligência, veja, para obter o ensino do bom proceder, você aprender o caminho das pedras. O objetivo de Provérbios é esse. Qual é o caminho que eu devo seguir? Está aqui. Ele tentou, de um modo didático, tal, com sabedoria, trazer situações, contextos, para que você aprenda o bom proceder. O que mais? Para que você obtenha um ensino da justiça, do juízo, da equidade. E veja que é interessante que o objetivo de Provérbios não é trazer a sabedoria, ensino, inteligência, bom proceder, justiça, juízo e equidade só para os sábios. Mas é para todos. Veja que no verso 4 ele diz assim, para dar a quem? Para dar ao simples. Para dar o mais tolinho possível, a prudência. Não só aos velhos, mas dar também a quem? O que diz aí? Aos jovens. O conhecimento e o bom juízo, o bom siso. E ouça quem mais? O sábio. Veja, vai do simples ao sábio. Vai do jovem até o idoso. O livro de Provérbios, então, ele é uma palavra... Você fala, não, o livro de Provérbios é o seguinte, só depois de 40 anos para você ler ele, para você entender. Não, é para os jovens também. Não, você tem que ter alguma graduação, porque é muito difícil, você não vai entender. Não, é para o simples. É para dar entendimento ao simples. Não, eu já sou sábio demais, não preciso de provérbio. Não, é para que você ouça, você que acha que é sábio, para que você aprenda um pouco mais. Então, o objetivo aqui, o livro, é conceder sabedoria, ensino, entendimento, bom proceder, justiça, juízo, equidade, prudência, conhecimento, habilidade e direcionamento para a vida. Então ele vai dizer, ouça o sábio e cresça em prudência, o instruído adquira essa habilidade, que é o modo de agir, né? Para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. Então aqui você tem sintetizado nesses 6 primeiros versos
né, aquilo que nós vamos reforçar daqui a pouco, o propósito do livro. O livro não é para ser lido. O livro é para ser trabalhado justamente para você aprender a sabedoria, para você aprender como que é o ensino, para você obter esse bom proceder, para você obter o juízo, a justiça e a equidade, e para você começar a praticar com prudência, com habilidade, com destreza, com a própria sabedoria. Então, o livro dele é amplo. Então, não pense você que pensar ali um ou outro provérbio, né, vai resolver o problema da sua vida. Não, não vai. É o todo. Ele está dizendo que o livro de Provérbios, o objetivo dele é te dar conhecimento superior, um conhecimento que gera domínio sobre a vida, governo sobre a vida, e que te dá um poder para dominar as circunstâncias que compete a você dominar. Em qualquer área, em qualquer esfera da vida humana. Então, só na palavra provérbio, no hebraico, já está embutido tudo isso. Que aqui, didaticamente, ele depois vai destrinchando, dizendo, você é simples, então o livro de provérbios para você. Você é sábio, o livro de provérbios é para você. Você é ainda menino, novo, jovem, adolescente, é para você também. Você já é adulto? Opa, também é para você. Então, esse é a amplitude, né, de todo o livro de Provérbios. Entrando um pouquinho na contextualização, então vamos lá. Sobre o autor. O principal autor, nós já vimos aqui no verso primeiro, quem que é mesmo? Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Para não deixar dúvida de que Salomão nós estamos falando. Né? Essa aqui é uma das características da didática do hebraico, né? Ele vai te dando elementos dentro daquele paralelismo, né? Ele vai ampliando aquela ideia cíclica. Salomão, que Salomão? O filho de Davi, que filho de Davi? O rei de Israel. Então, para deixar claro. Isso ele vai fazer em vários textos, né? Quando você pega o Evangelho. No final do Evangelho já aconteceu. Jesus apareceu para Maria. Que Maria? A chamada Madalena. Que Madalena? Aquele expelira 7 demônios. Então, ele vai construindo essa ideia cíclica para que o leitor não reste dúvida para o leitor de quem ele está falando ou do que ele está falando. Isso é uma característica da literatura hebraica. Tudo bem? Ou judaica. Tudo bem? Então, para confirmar ainda, veja aí, Então nós vimos Provérbios 1:1, que diz Provérbios de Salomão. Lá no capítulo 10, a gente começa uma nova sessão, porque até o capítulo 9 você vai ver que aqui são sábio alegre seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Então aqui você vai começar a ter cada verso praticamente um provérbio, com uma ideia completa. Até o capítulo 9, nós vamos ver isso mais para frente, mas aí você tem perícopes maiores, porque é a ideia de instrução, mais didática, às vezes usando a ideia de numeração e tudo mais. A partir aqui do capítulo 10 você vai ter esses ditos menores já fechados, a completude do ensino em um verso aí praticamente. Tudo bem? E lá no capítulo 25, no verso pontos, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. Então veja, houve um momento na história onde Ezequias pede para que os seus sábios reúnam outros provérbios de Salomão e incluam aqui no livro, chamado livro de Provérbios. Depois nós temos esse livro completo que traz as palavras, os provérbios de Salomão, as diretrizes lá, as instruções, os provérbios propriamente de Salomão, depois os provérbios ainda de Salomão, mas que foram acrescidos pelos sábios na época do rei. Que rei que está falando aí? Ezequias. Tudo bem? E aí você vai ter mais os últimos 2 capítulos,
as palavras de Agur e do rei Lemuel. Mas o principal autor do livro é Salomão. Tá? Se cair numa provinha aí, né? Os autores do livro de Provérbios, alternativa A, Salomão. Alternativa B, Salomão e os sábios de Ezequias. Está errado. Porque os sábios só pegaram os provérbios de Salomão e acrescentaram aqui, incluíram aqui. Se for Salomão, Agur e Lemuel, ótimo. Aí você pode considerar certo. Apesar que tem alguns comentaristas que vão dizer que o rei Lemuel, na verdade, é como chama? Pseudônimo, que fala? É um pseudônimo quando eu uso um outro nome, tal. Mas que era o próprio rei Salomão. Bons intérpretes vão dizer que era só um pseudônimo e que esse rei Lemuel nada mais é do que o próprio Salomão, só que ele resolveu usar esse outro nome. Alguns vão falar, não tinha o porquê dele fazer isso, então Lemuel pode ser que seja um outro, mas você não tem isso na história para fundamentar. Mas basicamente, então, considera Salomão, Agur e Lemuel. Tudo bem até aqui? Aí, uma pergunta que você não fez, e que talvez você me faria. Pastor, mas por que Salomão não colocou, então, todos os provérbios dele que ele escreveu aqui, e teve que os sábios, lá na época de Ezequias, colocar? Aonde que estavam esses outros provérbios? Por que Salomão não fez esse negócio lá logo uma vez? Né? E aí a pergunta talvez esteja lá em 1 Reis. Eu convido você a abrir lá 1 Reis, capítulo 4, a partir do verso 30. Primeiro Reis, capítulo 4. O mais importante para a gente vai ser o verso, acho que é 32, mas vamos ler do 30 ao 34, tá bom? Então, 1 Reis 4, verso 30 vai dizer assim. Vou ler o 29, ó. Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, o Ezraíta, e do que Emã, Calcol e Dardá, filhos de Maol. E correu a sua fama por todas as nações em redor. E agora o verso que eu quero. Compôs quantos? 3.000 provérbios. E foram os seus cânticos, quanto? 1.005. Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que brota no muro. Também falou dos animais, das aves, dos répteis, dos peixes. Biólogo nato. Né? De todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis da terra, que tinham ouvido da sua sabedoria. Ótimo. Você vê que Salomão vai tratar de tudo quanto é assunto. Qual que é a importância para nós, dentro de uma perspectiva revelacional da palavra de Deus, saber sobre as plantas que Salomão escreveu? O que isso tem de importância na perspectiva redentiva? Nenhuma. Tudo bem? Então o que acontece? Ele escreve quantos provérbios? 3.000. Registra-se alguns. E aí depois, lá na época do rei Ezequias, pegaram esses 3.000, viram já o que estava lá em Provérbios, e o restante eles chegaram, estudaram, e viram aquilo que tinham a ver com o plano redentivo, com a perspectiva de salvação, de guardar da lei, de uma prática moral, ética, tarará, e aí acrescentaram esses. Ou seja, desses 3.000 provérbios, nós temos 800 no livro de Provérbios.
Dos 3.000 que ele escreveu, 800 estão no livro de Provérbios. Tá? Se você quiser contar para ver se está certo, fica à vontade. Senão você confia em mim, que confiei num comentarista, porque eu também não contei. Mas diz que são 800. Dos 3.000 pegaram 800. Tá? Ah, mas pastor, por que não entrou outro? Primeiro, nós cremos que a soberania de Deus que inspirou Salomão a escrever, inspirou ele nesses 800, que teve o reconhecimento da comunidade dos judeus, entendendo que ela tratava ou de redenção, ou de prática da lei, ou de observação de uma ordem moral universal. E o restante, pastor? Os 2.200 provérbios que ele escreveu. Se Deus não direcionou a história para que esses 2.200 provérbios fossem colocados aqui, é que não foram inspirados. Muito provavelmente ele estava falando da rosa, falando do jambo, falando da murta, falando, sei lá, que planta, da orquídea. Assuntos que, como nós vimos aqui, está relacionado a todas as plantas, também aos animais, aves, répteis e peixes. São coisas que, para a realidade revelacional, não tinha o porquê estar na Bíblia. Tudo bem? Agora um dado mais interessante. Quantos cânticos ele fez? 1.005. Aqui não está tratando dos salmos, muito provavelmente. Aqui está tratando de cânticos. Se a gente for considerar a palavra no pé da letra, desses 1.005, quantos cânticos de Salomão foram registrados na Bíblia? Desconsidera salmo, só considera cântico. De 1.005, só Cantares. O livro de Cantares é um cântico. E muito provavelmente é disso que está tratando aqui. Ele escreveu 1.005. Só que só foi registrado 1. Pastor, e os outros 1.004? É o cântico, sei lá, eu falando do rabo do dourado que ele pescou. Né? Não sei. Falou de peixe, falou de planta, falou de réptil, falou não sei o quê. Talvez esse cântico. O único que foi considerado inspirado por Deus foi Cantares. Não, o provérbio inteiro. Tem provérbio que às vezes vai pegar 2, 3 versículos. Porque os versículos quem colocou foi a gente. Você não vai contar quantos versículos tem. Isso. Porque quem colocou os versículos é moderno isso. É para a gente facilitar. Mas você vai pegar, nós vamos pegar lá, simples, nós lemos capítulo 1 de 1 a 7. De 1 a 6 é uma perícope. O verso 7 já é uma perícope fechada. Então se você olhar aí, na nossa tradução, tentaram facilitar as perícopes, colocando o início da perícope em letra com negrito. Se você voltar aqui para Provérbios, você vai ver que o verso 7 está um negrito aí no verso 7. Começa no primeiro, o pesão lá, o provérbio com negrito, aí vai até o final do capítulo 6 sem negrito nenhum. Aí no verso 7 começa com o negrito. Está indicando que aí é um provérbio. Depois 8, 9 e 10, eu acho que 8 e 9, eu acho que eu não estou aberto em provérbio aqui. Depois do 10 em diante tem outro negrito. Ou é o 11? O 8 vai até o 19? O 10 é para ter. O 10 é para ter. Veja, então, se você contar, aí vai até o final lá, né? Então, se você for contar, são perícopes. Então, do 10 até não sei qual aí, 19, né? Do 10 ao 19, você tem aqui uma instrução, que nós chamamos, mas que é contado como um provérbio. Tá?
Então, se você pesquisar lá quantos versículos tem em Provérbios, vai dar o número de versículos. Não é o número de provérbios. O número de versículo foi colocado por nós numa perspectiva moderna, para facilitar aí para você gravar os versículos. Agora, o número de provérbios é a ideia. E às vezes pode pegar 2, 3, 4 versículos, que é o provérbio. Era essa a pergunta, claro? Então, ficou claro? Beleza. Então, veja, por curiosidade, ele escreveu 3.000 provérbios, dos quais 800 foram registrados como inspirados. Além de Salomão, nós temos autores anônimos, que são chamados de sábios, né? Que aparecem lá, e que você fala assim, pode ser o mesmo sábio lá da época de Ezequias, acrescentou um ou não, pôs um provérbio a mais ou não. Então, deixa essa perspectiva em aberto. E aí, o capítulo 30 é atribuído a Agur, e o capítulo 31 ao rei Lemuel. Tudo bem? Então, isso aqui na contextualização, tratando do autor. Vamos caminhar mais um pouquinho. Quanto à data, então nós sabemos que o rei Salomão, ele reinou do ano 970 a 931 antes de Cristo. 1000 anos antes de Cristo, para você arredondar aí. Ele escreveu os provérbios nesse período. Só que ele não registrou os 3.000 aqui, registrou um tanto. E depois, lá com o rei Ezequias, 240 anos depois, os sábios acrescentaram um tanto a mais aí de provérbios de Salomão. Então, com isso, nós chegamos a crer que o livro foi completado nos dias de Ezequias, com os sábios lá que fizeram essa compilação, que está lá no capítulo 25, verso 1. Né? Então, o que nos leva a crer que o livro de Provérbios, como conhecemos hoje, ele tem que ser datado entre o período de 716 a 687 a.C., que foi o período do reinado do rei Ezequias. Salomão tinha morrido há muito tempo, é verdade, mas os provérbios foram acrescentados nessa época, que o próprio livro nos diz. Então, crê que nesse período, no período do rei Ezequias, é que o livro de Provérbios foi fechado como nós conhecemos hoje. Tudo bem? Para aqueles mais rigorosos, falar, não, mas foi escrito lá em 900... tudo bem, foi escrito lá, mas foi fechado ele e apresentado como nós temos hoje no cânon, só depois dos acréscimos feitos pelos sábios nos dias do rei Ezequias. Então, nós estamos falando aí de 700 anos, né, vamos colocar assim, antes de Cristo, a 2.600 anos, vai. É ano, hein? 2.600 anos, mais ou menos. Então, aí você vê. E que ainda são extremamente atuais. Tratando que a tecnologia muda, a ciência, tudo muda, mas o homem continua sendo a mesma farinha lá, o mesmo pó de Adão, né? É o filho de Adão igualzinho os primeiros. A nossa pecaminosidade, as nossas inclinações, as nossas falhas, os nossos anseios, é tudo a mesma coisa. Por isso que a palavra do Senhor é tão atual. Caminhando um pouquinho, vimos já sobre o autor, vimos sobre a data, vamos falar um pouquinho sobre o tema. Sobre o tema, tem vários comentários a respeito do livro de Provérbios. Né? Vários comentários apontam, então, o tema do livro. Eu vou citar aqueles que muito provavelmente você tem acesso, que são as Bíblias de estudo. Então, vou citar aqui a primeira Bíblia de Genebra, que você tem aí, depois você procura lá, você vai ver. Ela vai tratar que o tema é: Provérbios ensina-nos que toda a vida deve ser vivida para a glória do soberano Criador. Então, segundo os comentaristas da Bíblia de Estudo de Genebra, vai dizer que o objetivo, o tema
do livro de Provérbios é te ensinar a viver para a glória de Deus. Por isso que o tema da nossa sequência aqui é vivendo para a glória de Deus. Se você, uma outra Bíblia que é usada aqui no nosso contexto, né, a Bíblia de Estudo da Herança Reformada, no comentário dela vai dizer assim, que Provérbios trata a vida sábia, governada pelo temor do Senhor e pelo objetivo de agradá-lo. Então é te ensinar a ter uma vida sábia, governada pelo temor ao Senhor, com o objetivo de agradar a Deus. Desse modo, a gente pode sintetizar aí com o tema proposto, que é o que nós vamos trabalhar na sequência dessas aulas, né? Que o livro de Provérbios são orientações e diretrizes para vivermos para a glória de Deus. Por isso o tema aí da nossa sequência de estudo é vivendo para a glória de Deus, orientações e diretrizes baseados no livro de Provérbios. Tá? Então, esse é o tema proposto. Tudo que está escrito aqui, ele vai dizer para você fazer ou não fazer, visando que a sua vida glorifique a Deus. Um Deus que você tem. Vamos ver esses 3 versos que eu separei aqui? A base, né? O primeiro nós já lemos aí, Provérbios capítulo 1, verso 7, que esse é um verso clássico aí, um daqueles que você tem que marcar aí, né? Colocar um marcadorzinho de texto. Então diz, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Outro texto, capítulo 9, independente dos temas que vamos estudar na sequência. Se você olhar para a sociedade ela é mais perversa ou menos perversa à medida da cosmovisão dessa. Uma sociedade que tem uma cosmovisão que existe um Deus soberano e que todo mundo vai prestar conta para ele, tende a ser uma sociedade menos perversa. A partir do momento que você vive um contexto de sociedade em que Deus foi retirado das famílias, as pessoas desprezam o sagrado, e cada um vive para si mesmo, para satisfazer os próprios desejos, você tirou Deus da jogada, você tirou a Bíblia da jogada, essa sociedade tende a ser mais perversa. Não são poucos os registros sociológicos e antropológicos durante a história da humanidade, que quando o evangelho chegava a povos tribais, que tinham práticas até mesmo de canibalismo, e quando você pregava o evangelho para aqueles caras, eles paravam com a prática de canibalismo. Você fala, mas que coisa, por que será? Porque o entendimento a respeito de um Deus que nos criou à imagem e semelhança, e que não nos permite, então, nos matar uns aos outros para a gente comer um outro, faz com que aquela sociedade mude a cosmovisão dela e passe a ser menos perversa. Então, o temor de Deus, como princípio da sabedoria, da instrução, é visto de uma maneira plausível nos índices estatísticos da nossa sociedade. E é por isso que, como teólogo, eu questiono o avanço do evangelho no nosso país. Fala, mas tem muitas igrejas, o evangelho está crescendo. Falsas igrejas, irmãos. Essa é a grande realidade. Porque se o verdadeiro evangelho estivesse sendo disseminado e alcançando a nação, isso seria visto numa sociedade menos perversa. Agora, os índices de violência, corrupção, têm diminuído? No mesmo patamar que o número do evangelicalismo, do evangelho tem crescido no nosso país? Não. Você tem o estado do Rio de Janeiro. Diz que o estado do Rio de Janeiro é um dos estados mais evangélicos do país. Acho que só perde para o Espírito Santo.
E aí? Cadê o evangélico lá? Aí tá lá o evangélico, o pastor que foi lá abençoar o carnaval. Vocês viram isso aí na televisão, né? Isso é evangelho? Não, isso não é evangelho. Isso produz um impacto na sociedade? Não, não produz. Então não é evangelho. Porque o temor ao Senhor é um instrumento poderoso de repreensão do mal, de repreensão da perversidade. Porque eu temo ao Senhor, eu até tenho vontade de ir lá e, sei lá, né, acabar com a vida daquele cara que fez com a menina lá. Mas pelo meu temor ao Senhor, eu falo, Senhor, já que o nosso governo não segue o padrão bíblico e a vingança pertence a Ti, então que o Senhor dê o fim apropriado desse negócio, né? O meu temor a Deus sucumbe à minha justiça das próprias mãos e tende a me conduzir a ser menos perverso do que eu posso ser. Eu continuo perverso, mas eu sou menos perverso do que eu posso ser, por conta do temor. Se não tem temor, a perversidade aflora. É o que a gente está vendo na nossa sociedade. Quando você tira... e aí que entra, né? Vamos ver isso mais para frente em Provérbios. A responsabilidade dos pais em ensinar a palavra de Deus para os filhos. Ensina a criança no caminho que deve. Aqui ele não está falando da Bíblia, mas ensina a criança no caminho que deve. É um princípio. Se você não ensina o padrão bíblico de temor a Deus para a criança desde pequeno, o que esse pecadorzinho vai ser? A tendência é ele ser muito mais perverso do que se ele tivesse recebido uma instrução a respeito de que ele deveria amar a Deus com toda força, com todo o coração e com toda a alma dele. Por isso Deuteronômio vai dizer, né? Inculca, fala de dia. Hoje os pais, banana, falam assim, meu filho vai escolher o que ele quer. Os miseráveis chegam, Juninho, você quer ir na igreja hoje, Juninho? Aí o Juninho, não, eu tô na última fase do Mario Bros. Então nós não vamos, Juninho tá jogando, então nós não vamos hoje. Aí não traz a criança. Porque dá muito trabalho, pastor, trazer criança no culto. Aí quem que manda na bagaça da sua casa? Seu banana. É o Juninho? Se é o Juninho que manda, você está desprezando Provérbios. Se você está desprezando Provérbios, você vai colher os frutos do desprezo do Provérbio. Você pode ter certeza, irmãos. Não tem, não é praga pastoral, é consequência bíblica, é o natural, é o que vai acontecer, não tem o que fazer. Você desprezou as orientações e diretrizes para uma vida que glorifica a Deus, o que vai dar certo na sua vida? Não vai dar, véio. Vai dar pepino. Você tirou Deus da jogada. Mas eu não posso forçar meu filho. A Bíblia diz, inculca. A Bíblia diz, disciplina. Tira a estultícia. Mas a gente prefere ouvir a roda dos escarnecedores, né? É porque o cara fez uma faculdade, ele é psicólogo. Pastor, estou levando meu filho num psicólogo. Ele não sabe direito nem o que ele é. Mas olha, agora vai. Vai mesmo. Para qualquer outro lugar, menos para o lugar que a palavra de Deus está indicando. Então, é esse mundão que nós estamos vivendo. Aí você fala assim, gente, por que as pessoas não têm mais sabedoria para lidar com questões tão triviais da vida? Tem pessoas que entram em depressão porque morreu o peixe beta dela. Peixinho dourado morreu, pronto. Tem que fazer 15 sessões de psicologia agora, de psicólogo. Meu peixinho dourado. Amigo, a gente já dá peixinho dourado para a criança, porque peixinho dourado morre. Para ensinar para a criança que as coisas morrem, para ela aprender a lidar com a perda, com as situações da vida. Hoje morre o peixe beta, que é um peixe já produzido com aberração, que não consegue nem viver com outro igual a ele. Tem que ficar
na beteira. Não chama nem aquário o negócio, é beteira, porque só serve pro beta. Ai, mas ele é lindo. Parece o Ney Matogrosso no auge da fama dele. Que colorido, aqueles que tem lá. Mas não vive nem... Se você põe 2 betas juntos, o que acontece? Se matam. Olha que coisa linda. Aí, quer dizer... Aí, eu conheci uma moça, ela veio desesperada que o beta dela tinha morrido. E a culpa do beta ter morrido era minha. Eu falei, mas por quê? Porque ele morreu. Eu tenho que culpar alguém. Pronto. Eu era o dono da loja que vendia o beta, então o culpado sou eu. Falei, então tudo bem, então você me desculpa pelo seu beta. Eu vou fazer o que com a criatura daquela? Mas você pôs 2, 3 bolinhas por dia para ela? Como eu ensinei para você? Porque senão ele estufa e morre? Não, eu achei que ele estava com fome, pôs 15. Então a culpa é minha mesmo. Não devia ter vendido um beta para alguém que não consegue nem contar 2 bolinhas. As pessoas não sabem lidar mais com as questões do dia a dia, irmãos. Porque vão para a roda dos escarnecedores e esquecem as orientações e diretrizes bíblicas. Provérbios tem esse objetivo. Então nós vemos que é o temor. Você tirou o temor do coração das pessoas, acabou. Pois não, presidente? Ótimo. Você tem, né, o chamado avivamento da Oceania, o crescimento da evangelização nas ilhas Fiji, que é o que o presbítero Márcio está citando, como uma característica, um fruto visível do evangelismo naquela cultura, qual que é? Queda da criminalidade. Olha que coisa, mano. E isso é natural. Porque a pessoa que é nova criatura em Cristo, como diz Paulo, ele roubava, agora não rouba mais. Antes ele trabalha para acudir o necessitado. Quem mentia, não mente mais. Então veja, há uma mudança. O temor do Senhor inibe a minha perversidade. Se a sociedade não está se tornando melhor com o avanço dos evangélicos, é porque esse evangélico não é verdadeiramente discípulo de Cristo. Isso é falsa igreja, irmãos. Porque o crescimento evangélico do país teria, se fosse real, verdadeiro, conversões reais e verdadeiras, tinha que produzir fruto disso. E o fruto disso é o temor a Deus aumentando e a perversidade. Bloco para o ano que vem. Sopa no pinico. Vai ser o nome do bloco, talvez, dessas igrejas presbiterianas aí que estão lançando bloco para todo lado aí. Então, aí você fala, não, o evangelho está crescendo. Isso é evangelho? Não, meu amigo. Porque ele está perdendo o básico, que é promover sabedoria para uma vida de temor a Deus e obediência a Ele. Tem missão que é terrível, tinha que fechar mesmo. Então, mas aí, agora é o seguinte, o que você tem em relação à questão do infanticídio? Hoje, você tem uma diminuição da presença missionária entre os indígenas. Isso já desde do primeiro governo petista. Tá? Então, retirou os missionários. Os missionários estavam grafando a língua, preservando a cultura que deveria ser preservada, que é a própria língua, grafando elas, fazendo cartilhas para ensinar os índiozinhos a escrever na própria língua e tal. Então, eles foram retirados. Hoje, as tribos, né, as aldeias que ainda têm, é porque ou é de muito tempo, os índios, né, ou porque os missionários estão lá graduados como antropólogos, ou como pedagogos, como linguistas, né, por alguma universidade, não pela igreja. Né? E aí quando você tira a influência, inclusive, da evangelização correta do missionário,
você volta à prática cultural que desobedece o padrão bíblico. E nós tínhamos missionários lá de carreira, que estava há 20 anos já convivendo com os indígenas e pregando o evangelho e aprendendo, e que foram expulsos. Tiveram que sair fora, porque não tinham uma graduação ou não tinha nenhum vínculo a alguma instituição universitária ou de pesquisa. Então isso tem sofrido. Isso, de certa forma, ajudou, né, a ideia da igreja se organizar melhor. Então hoje você tem alguns projetos sociológicos, antropológicos, mantidos pela igreja, ou de linguística, mantidos pela igreja, para entrar lá. Mas o evangelho sai, a perversidade aumenta. Infelizmente é isso. Tá? Então o propósito, irmãos, é promover essa sabedoria para uma vida de temor a Deus e de obediência a Ele. É o que Eclesiastes 12:13 vai dizer. Salomão vai dizer lá em Eclesiastes: a suma de tudo que tem se ouvido é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos. E esse é o dever de todo o homem. Não é só do judeu, não é só do grego, não é só é de todo o homem. Então o padrão, a ordem moral que Deus estabelece é uma ordem moral transcultural. Ela não importa a sua cultura. Se você quer ter sabedoria para a vida, você tem que se adequar ao padrão que Deus estabeleceu, não ao padrão cultural que você aprendeu, ou no qual você viveu. Tá? Então, por isso que é importante o conhecimento desse livro de Provérbios como instrução para uma vida que glorifique ao Senhor. Vamos dar uma olhada aqui em 2 versos aqui. Provérbios capítulo 2, verso 5. Ele vai dizer assim: então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Então, o buscar a sabedoria, né, o conhecimento vindo dos provérbios, é para você entender o temor, o que significa temer a Deus, e achar aí o conhecimento de Deus. Saber o que Deus quer. Aquilo que Deus vai dizer para Moisés, né? O que o Jetro vai dizer para Moisés. Você ensinar como que o povo tem que andar e o que o povo tem que fazer. Saber o que Deus quer deles. Então esse é o propósito aqui do livro de Provérbios. A partir do verso 9, ele vai enfatizar isso. Então, se você buscar a sabedoria, se você aceitar a sabedoria, dar ouvidos à sabedoria, então entenderás a justiça, o juízo e a equidade. Onde que nós vimos essa palavra? Justiça, juízo e equidade. Essa tripartite aqui. Onde nós vimos isso? Lá nos versos primeiros, lá no verso 3. Para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. Então, se você assimilar o temor do Senhor, para entender o temor do Senhor, ou seja, assimilar a sabedoria, você então entenderás a justiça, o juízo, a equidade, porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso, veja que você também tem lá nos versos iniciais. Te guardará inteligência, está lá. Te conservará, veja, aqui é um paralelismo aqui, só que agora ele é ampliando o que significa cada um deles. Para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andar pelos caminhos das trevas, para que se alegram de fazer o mal, folgam com as perversidades dos maus, seguem veredas tortuosas e desviam nos seus caminhos, para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira, da lisonjeia, que lisonjeia com palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade e esquece a aliança do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte, e as suas veredas para o reino da sombra da morte. Todos que se dirigem a essa mulher não voltarão, não atinharão com as veredas da vida. Assim andarás pelo caminho dos homens de bem, ou seja, se abraçar, né, a sabedoria. Então, ao invés de andar pelo caminho do mal, você vai andar pelo caminho dos homens de bem. Guardarás as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra, os íntegros permanecerão nela. Mas os perversos serão eliminados da terra, os aleivosos serão dela desraigados. Então veja, o objetivo é promover aí
a justiça, o juízo, a equidade, o andar segundo o bom siso, o fugir das práticas de perversidade e abraçar o bom proceder. Então, o propósito do livro de Provérbios é te ensinar a viver de um modo que te traga vida e que a sua vida glorifique aquele que nos criou, o nosso Salvador. Tudo bem até aqui? Ótimo. Definido aí, então, o nosso propósito, a gente pode caminhar um pouquinho sobre as características do livro. Isso aqui é a parte introdutória, essencial, para que depois a gente entenda o funcionamento aí. Então, nós não podemos nos esquecer, irmãos, do contexto cultural hebraico e do estilo literário proeminente deles, que é o paralelismo. Eu te dei um exemplo aqui, os versos de 1 a 6, ele vai falar sobre o propósito do livro. No capítulo 2, ele amplia isso, explicando melhor o que é entender o juízo, a justiça, a equidade, o bom siso e por aí vai. Então, logo, o livro de Provérbios é um exemplo clássico de uma poesia hebraica em paralelismo. Ele vai fazer isso, com duas características principais nesse paralelismo. A primeira é com instruções e a segunda com os ditos proverbiais, né? Que também se subdividem, mas eu vou falar daqui a pouco. Então, o que seriam essas instruções? As instruções geralmente começa com um vocativo, né? Ó, presta atenção, né? Que aqui no caso é o filho meu. Observe aí, no capítulo 1 de Provérbios, o verso 8. Como que ele começa aí? Capítulo 1, verso 8. Como começa aí? Filho meu. É uma chamada de atenção. Depois você vai lá para capítulo 2. Como começa o verso 1? Filho meu. Aí depois você vai lá no capítulo 3, verso 1. Filho meu. Depois no verso 11. Capítulo 3, verso 11. Como que ele começa? Filho meu. Capítulo 3, verso 21. Filho meu. Então, esses vocativos e tratam, depois o verso 4, ouvi filhos, é a mesma ideia. Capítulo 5, filho meu, atende, vai até o capítulo 9 isso, tá? 6, 6:20, 7:1, e aí vai tratando dessas chamadas, expondo aí essas instruções. Você vai ver então que são perícopes maiores. Então as instruções geralmente começam com esse vocativo, chamando a atenção de alguém, seguido de exortações, mandamentos, podendo inclusive, didaticamente, ser numerado. Ele diz lá, filho meu, atenta para aquilo que agrada o Senhor. De 6 coisas Deus odeia, a 7ª ele abomina. Ou seja, começa a usar uma perícope maior, com uma instrução maior e às vezes numerada, didaticamente bem mais estruturada. Então essa é uma das características do livro. Basicamente nesses 9 primeiros capítulos e depois os capítulos finais que são estabelecidos lá para Agur e Lemuel. A segunda característica é o dito proverbial, que são os provérbios propriamente, geralmente curtinhos, mas que passam também uma ideia completa. E esses ditos proverbiais, eles se dividem em 3, né? Baseado nesse paralelismo. Então, o primeiro é o dito proverbial, que nós chamamos sinonímico, ou de sinônimo. O que é sinônimo? Antônimo é o contrário, sinônimo é igual, né? Então, são provérbios curtos, não é instrução, é um dito proverbial, mas com paralelismo sinonímico, ou seja, com afirmações que dizem a mesma coisa. Então nós vimos aqui um exemplo, né? Lá de Provérbios 9, que eu tinha citado, né? Aquela hora. 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo é prudência. Veja, é a mesma coisa, são sinônimos. É um provérbio sinonímico. Um outro exemplo aí, Provérbios capítulo 2, verso 5. Então entenderás o temor do Senhor
e acharás o conhecimento de Deus. Entender o temor do Senhor e achar o conhecimento de Deus é também um paralelismo sinonímico. Aqui dentro de uma instrução. Lá no capítulo 9, verso 10, já um dito proverbial. Então é uma das características. Vai ter muita gente tentando estudar provérbios, vai pegar lá um dito proverbial sinonômico, que é um sinônimo, está dizendo a mesma coisa, e aí ele vai querer aplicar como se fossem duas coisas distintas. Não é, ele está falando a mesma coisa. Né? Quer ver um outro exemplo? Dentro da instrução, mas serve de exemplo. No temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Veja que não tem a partícula mas aqui. E ele está colocando duas ideias distintas. Ele está colocando a ideia de amparo para o homem e de refúgio para os filhos. São aplicados em duas pessoas distintas, o homem e os filhos. Então ele está complementando. Geralmente os ditos proverbiais sintéticos, ele tem a partícula de adição, e. Então vai dizer, como é o caso aqui, né? O verso 26. No temor do Senhor tem o homem forte amparo, e. Está adicionando alguma coisa. E os filhos desse homem têm refúgio. Então ele está adicionando, complementando a ideia. Além desses, da instrução e do dito proverbial, e o dito proverbial podendo se dividir em sinonímico, antitético ou sintético, alguns ainda dividem como característica o aparecimento de ditos proverbiais negativos. Né? Mas que na verdade, para mim, vai se enquadrar em um desses três aqui. Só que a única diferença é que ele vai ter a negação. Não coisa para você fazer, mas coisa para você fugir. Não faça determinado. Se ele está falando a mesma coisa, não, eu tenho que buscar a sabedoria e o conhecimento de Deus. Meu amigo, dentro do contexto do paralelismo hebraico, sabedoria e conhecimento é a mesma coisa. Ou então, eu preciso encontrar o equilíbrio e a moderação. Tá. Qual que é a diferença do equilíbrio e moderação? É a mesma coisa. Então, não vai aplicar de modo diferente. Você tem que aplicar isso de modo a entender que é uma coisa só. Indo mais para o final aqui já da nossa aula, irmãos, alguns assuntos, né, que vão ser tratados aqui no nosso curso. E que são tratados, obviamente, no livro. Então, o temor do Senhor é o de Provérbios, intencionalmente, para te mostrar todos eles falando sobre temor do Senhor. Temor do Senhor, temor do Senhor, temor do Senhor. Alguns antitéticos, outros sinonímicos, outros sintéticos, mas sempre tratando do tema ou do assunto temor do Senhor. Então, o temor do Senhor é um foco central e, para tanto, pautado no temor do Senhor, o livro trata, primeiro, de virtudes, para você viver uma vida para a glória de Deus, virtudes como a humildade, o amor, a obediência, a confiança, a fidelidade. Vai tratar de posturas, como a adoração, a própria oração, ele vai tratar, o serviço, o zelo, a organização, o planejamento, seja na vida laboral, seja na vida religiosa, a estratégia, a responsabilidade, a prudência, são posturas que o livro vai tratar como assunto. E relacionamentos, sentimentos, relações interpessoais, casamento, relação entre pais e filhos, saúde, relações mercantis, laborais e profissionais. Vai tratar desses assuntos todos aí. Sejam posturas ou sejam relacionados ao convívio, aos relacionamentos interpessoais e de relação humana. Tá? Então é bem amplo. O livro de Provérbios, ele é muito amplo. Apesar de que a gente consegue sintetizar em alguns temas mais gerais aí. Correr atrás da mulher adulta, seja fiel com a mulher da tua mocidade. E assim
ele vai fazendo esse contraste para nos ensinar a dominar a vida de modo que não colhemos ou não colhamos as consequências da desobediência da ordem moral que Deus estabeleceu. Concluindo, irmãos, por hoje, nós cremos que o livro de Provérbios são orientações e diretrizes do próprio Deus para ensinar os seus filhos sobre a ordem moral universal e as consequências em não obedecê-las. E assim, fazer-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer em todas as esferas da vida humana para a glória dele. Talvez o que mais sintetiza isso não está no livro de Provérbios, está no final lá de Eclesiastes. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Ou como diz Êxodo, capítulo 18, né? Quando o Jetro vai falar, olha, você ensina a palavra e os mandamentos de Deus para esse povo, para que eles possam justamente saber o caminho que deve andar e a obra que deve fazer. O objetivo de Provérbios é esse. Tratar de como você deve andar em temor a Deus para glorificá-lo. Com todas essas particularidades que nós mencionamos hoje. Semana que vem, se Deus permitir, nós vamos começar essa caminhada tratando sobre o primeiro assunto aí que aparece na sequência, que é o verso 8 e 9, né? Do capítulo 1, que trata, de certa forma, sobre o honrar as autoridades. Né? Em especial, honrar pai e mãe. Tá bom? Então, o primeiro preceito aí para uma vida que glorifica a Deus, você vai ter que aprender ou relembrar o preceito do honrar as autoridades, que é isso que nós vamos tratar semana que vem.